Daqui a pouquinho vamos iniciar a nossa live. São 19h30, estamos começando agora, aliás, né? Primeiramente eu quero te saudar com a graça e a paz do Senhor Jesus, né? Quero profetizar a bênção sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que isso possa redundar, né, em uma comunhão maior com Ele. Tenho falado nesses dias, né, hoje até uma irmã, amiga nossa, ela perguntou assim, Pastor Marcelo, o que ela queria uma explicação sobre tantas profecias, né, nesses tempos, né, tantas profecias, e cada um diz uma coisa, que é o início do fim, que é o início das dores, e o outro diz que é o início do fim, e tantas outras coisas. E eu dizia para ela que eu não tenho muita resposta para isso não, mas que também o povo gosta muito de adivinhações, de ser o detentor da revelação de Deus, e tantas palavras, tantas profecias ruins, profecias boas, por aí vai. Eu disse para ela que não é uma profecia, isso não é algo que da parte de Deus, isso é algo que o homem plantou, né? O homem plantou e ele está colhendo isso, né? A bem da verdade. A gente colhe, são princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. O homem, ele colhe o que ele planta, né? Isso ninguém pode mudar. Você nunca vai poder plantar um caroço de manga esperando que nasça um abacateiro, né? Se você plantou um caroço de manga, dentro de algum tempo você vai colher manga. E o homem tem plantado isso no coração de Deus, né? Tem plantado maldades, tem plantado pecados. O homem tem plantado o homossexualismo, né, como algo natural, né, como algo extremamente natural, e por aí vai. O aborto, a violência, o consumo de drogas, tudo isso está se tornando, é o normal, né, é o normal no nosso meio, né? Hoje homens se acham mulheres e mulheres se acham homens. Por que não existe essa possibilidade diante de Deus? O homem é homem e a mulher é mulher. Então isso é uma doença espiritual estabelecida por Satanás neste mundo, né? E as pessoas, a sociedade defende, né? A sociedade faz apologia a isso, até crentes defendem isso, né? E o divórcio, e a violência, e o consumo de drogas, e a bebedice, o alcoolismo, né? Então todos esses pecados, eles têm nos atingido, né? E digo isso com toda a paz no coração, atinge também o coração de Deus, porque Deus viu a sua criação enveredando nesse caminho de pecado aí, desse caminho de tristeza, de conduta que não bate com a palavra de Deus. Não é a minha opinião o que eu estou falando, é o que está aqui na palavra de Deus, está aqui na Bíblia, né? Tudo isso que eu estou falando está escrito na Bíblia. Então nós colhemos fruto disso, e nós estamos no mundo. Jesus fala que nós não seríamos tirados do mundo, mas estaríamos no mundo, né? E o sol do mundo brilha sobre nós, né? Tanto quente quanto frio, nós passamos por essas mazelas. E hoje o Covid-19, ou coronavírus, como você quiser chamar, está aí às portas da sociedade. E isso é fruto do que o homem escolheu. Isso para mim é fruto, e Deus está nos deixando, vamos dizer assim, a própria sorte, né? Não no sentido literal da palavra, mas caminhamos aí. E a gente encontra muitas patetices, desculpa a palavra, o peso da palavra, muitas patetices espirituais, muita bobagem, e
hoje, nesta noite, eu queria falar sobre salvação. Salvação em Cristo Jesus. Né? E eu queria... A gente vai orar primeiramente. E eu queria falar assim sobre isso de uma forma assim bem tranquila, né? O que é a salvação em Cristo Jesus? Porque, irmãos, tem muita gente que não está preocupado, inclusive dentro das igrejas, com a salvação em Cristo Jesus. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, tá? E estão caminhando a passos largos para o inferno, sem pena e sem dó. Pessoas com suas arrogâncias, com as suas petulâncias, com as suas infantilidades, com as suas carnalidades, e estão caminhando aí a passos largos para o inferno sem nenhuma preocupação. E a gente queria primeiramente orar, né? Quero dizer da minha alegria de estar aqui. Seria muito legal se eu te visse, né? Eu só vejo aqui quem está entrando. Valesca, né? Vou ver aqui, Adelaide, né? Adelaide, mãe de Jorginho. Sou encantado com a irmã Adelaide, né? Ah, é uma perda irreparável para a igreja de Varlobo, a irmã Adelaide. Fabinho, né, meu querido amigo Fabinho, né, o Betão, o Beto lá da Água Serra, né, nosso parceiro, amigo, Deus te abençoe, né. Temos quem mais? Temos o pastor Idenildo, né, Idenildo lá de Cajazeiras, Paraíba, né? Eu sempre pergunto a Márcia, me lembra aí que eu esqueço, né? Cajazeiras, Paraíba, eu tenho assistido a live dele. Denildo, Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem a Leide Maria, Leide, né, querida, cuidado, Leide. Não sai, não fica batendo perna aí não, você tem problema de respiração. Temos Verinha, Vera Maranhão, né? A amada Verinha. Temos Gertrudes, né? Gertrudes, para mim, é um exemplo de mulher muito digna. Valesca, né? Com a sua simpatia. Valesca é toda cheia de vergonha. Quando a igreja voltar, Valesca, vou te convidar para você ir lá na frente orar e saudar a igreja com uma palavra. Eu acho que vai ser o último dia de vida dela. Temos o Tiago Presbítero, né? A Amanda, querida Amanda, né? Amanda com saudade da Valentina, né? Um abraço aí, Amanda, pro Bernardo. Tem a Penha Emília, né? Penha Emília. Penha, fala alguma coisa, Penha. Diz aí. Se você não fala, digita alguma coisa aí, Penha, né? E temos aí pessoas que vão entrando aí, que nós acabamos de... que vão entrando aí na live. Então, todos vocês sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. E a gente queria orar, né? Pedindo a Deus misericórdia, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos faça resplandeça a sua glória sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós em nome de Jesus, tá? Vamos estar assim orando, agradecendo a Deus. Quero orar pela tua vida, orar, né, por tê-lo, né, essas pessoas, tê-los como amigo, tê-los como irmãos, né? E isso para a gente é extremamente importante. Cada um, né, é especial, cada um desses nomes que eu falei aí tem uma história de muita alegria no meu coração, né? Cada um de vocês. Então vamos orar. Senhor, nós queremos louvar o teu nome, porque hoje aprouve a ti que mais uma vez nos reunamos aqui em volta da tua palavra, e que Deus te pedimos em nome de Jesus que tu fale aos nossos corações através da leitura da tua palavra, que tu fale aos nossos corações, que o Espírito Santo vá a cada casa, a cada família que participa dessa live, né, e possa revelar qual é a tua boa e agradável vontade, o que tu quer nos falar nesta noite. Muito obrigado, Senhor, por tu ter nos guardado. Muito obrigado, Senhor, porque pela graça e tua misericórdia não temos assim notícia de nenhum de nós da igreja, dos amigos aqui da Igreja Congregacional de Varlobo e dos amigos próximos de estarem contaminados com esse vírus, e te pedimos que a tua graça perdure sobre nós durante esses dias aí de batalha contra esse vírus, em nome de Jesus. Fica conosco, né? Fale aos nossos corações, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, queremos falar sobre salvação, né? Salvação. Salvação, a gente pode pensar em salvação. Salvação ela tem vários sentidos, né? Salvação é a ação ou o efeito de salvar. Aí ou de libertar.
Pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa que é salva de um perigo. Né? Isso é no Aurélio, aí, no Pai dos Burros, uma definição. Mas a gente queria ter assim, uma definição um pouquinho mais extensa. E quando a gente fala de salvação, existe um caminho na teologia sistemática, onde nós estudamos, que é a soteriologia. Né? Soteriologia é uma palavra que ela vem do grego, ela vem do vocábulo grego sotéria, né? E significa salvação, libertação de um perigo iminente, livramento do poder da maldição do pecado, restituição do homem à plena comunhão com Deus, salvação. A salvação do ser humano é obtida pela graça. Eu queria ler, né, Efésios capítulo 2, carta de Paulo ao povo de Éfeso, né? Capítulo 2, versículo 8 e 9, é um texto assim, extremamente conhecido, que diz assim, né? Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa salvação que a gente tanto estuda, né, e é muito importante, acho que é um dos temas mais estudados no mundo cristão, é uma matéria muito importante de se estudar, mas eu tenho dificuldade de compreender que estuda-se tanto, mas também eu tenho dificuldade de enxergar o entender a salvação. Né? O entender a salvação. A salvação ela é obtida pela graça. Ou seja, é um dom gratuito e imerecido que o pecador recebe da parte de Deus. Eu estava lendo um comentário, e eu não vou nada contra espíritas, porque eu sempre falo isso, a gente não prega a religião, cada um segue o seu caminho. Hoje eu lia num site espírita, eu acho que a Associação Allan Kardec, se não me engano, e lá no site espírita eles falavam assim, né, sobre salvação. Quem fez o artigo lá falou assim: os evangélicos, os cristãos evangélicos, eles dizem assim, que para salvar basta crer em Jesus Cristo e acabou. E eles estavam contestando isso, não contestando o crer em Jesus Cristo, mas que acabou. Né? E achei interessante o comentário, tal, tinha umas bobagens lá depois a seguir, mas muitos evangélicos definem assim muito restritamente que salvação, à luz da palavra, à luz da Bíblia, significa você ser livre do inferno. Muita gente pensa isso, define assim, salvação você está livre do inferno. E a gente precisa entender que salvação é algo um pouquinho mais profundo, né? Vai um pouquinho além do que apenas te livrar do inferno. E salvação, ela tem um alcance muito extenso. A salvação, ela está baseada em Jesus. E isso precisa, né? O grande problema de entender a salvação é que as pessoas pensam apenas que a salvação é para te tirar do caminho do inferno. Mas para por aí. Mas existem algumas condições, existem algumas prerrogativas na salvação. Né? Nós acabamos de ler, e Paulo escreve isso à igreja de Éfeso, escreve em outros locais a mesma definição, que a salvação ela é um dom de Deus. Ela vem da graça, né? Porque vós sois salvos pela graça. Graça significa, né, um dom, um favor imerecido, um favor que você não merece. Algo que alguém faz para você, mas você não mereceu, você não fez nada por aquilo. Então é verdade, a salvação é um dom de Deus.
Isso a gente não pode esquecer. E lá no Artigo Espírita, né, ele falou assim, bem, mas não vai até aí, né? E aí eu concordo exatamente com eles, e não vai até aí. Aí ele entra na estrada da caridade, né? Em outra versão, amor ágape, né? Um amor incondicional a Deus. E certo, sim, né? Até ali, lá no final, ele fez uma expressão, ele colocou assim, sem caridade não há salvação. Exatamente, sem amor, sem caridade não há salvação. Sem um amor ágape não há salvação. Mas a gente queria se pensar um pouquinho melhor nessa ideia mais profunda da salvação. Por exemplo, a gente lê em Éfesos, na carta de Paulo a Éfeso, aos Efésios, né? Paulo discorre sobre ele fala, né, sobre a armadura de Deus, né? Ele fala sobre a armadura de Deus. E algo que ele coloca é muito interessante, que ele põe que a salvação consumada por Jesus, ela é o capacete, né? Quer dizer, para ter essa armadura de Deus, você precisa ter o capacete da salvação. E qual a ideia de ter o capacete da salvação? O capacete, ele protege a mente. Ele protege a cabeça. Ou seja, a ideia que ele nos traz é de uma plenitude do conhecimento da experiência da salvação. Não é se limitando apenas, como muitos creem, que a salvação te livra do inferno. Não reduz a ideia, o sentido amplo da salvação. Salvação não significa apenas isso. Ela abraça, né, uma série de outras características, uma série de outros princípios, uma série de outras necessidades, né? O homem era escravo do pecado, né? Eu era escravo do pecado. O que é ser escravo do pecado? Vamos pensar no viciado, né? No viciado em drogas, vamos pensar no viciado em álcool, que é o alcoólatra, e viciado em sexo, viciado em roubo e tantos vícios que existem por aí. O viciado em cigarro, vamos um vício que é muito comum na sociedade. Pessoas que não conseguem viver sem um cigarro. O viciado em cigarro, ele não consegue viver sem fumar. Né? Eu já até contei essa experiência na igreja. Uma vez eu tinha um táxi, eu fui levar um passageiro no hospital da Amil, lá em Niterói, que eu trabalhava para a Amil. Aí fui levar uma passageira, uma funcionária da Amil, lá no hospital da Amil em Niterói, e fiquei na porta do hospital esperando que ela ia resolver algumas coisas, e eu a traria de volta para o Rio de Janeiro, né? Na sede da Amil, que era o Solo, ali no centro da cidade, do lado do antigo Jornal dos Esportes. E fiquei ali na porta esperando, ela demorou 1 hora lá dentro, e num certo momento eu vi uma cena que me deu uma certa tristeza, um certo aperto no coração. Eu vi uma senhora, porque as enfermarias lá tem uma sacadinha, né? Uma varandinha assim para fora, e eu vi uma senhora bem velhinha, eu acho que parecia estar com a filha, assim, no 3º andar, e eu vi a filha levando essa senhora do lado de fora da enfermaria, onde ela estava internada, né, logicamente, para quê? Para ela fumar. E a senhora não conseguia andar. E a filha ali a carregando, a conduziu ali até o parapeito daquela varanda, né, daquela sacadinha daquela varanda, e apoiando pelos braços, e a senhora bem debilitada no andar, e parou ali, se agarrou àquelas grades, e a filha pegou lá um cigarro e acendeu para a mãe poder fumar. Acho que era a filha. Isso é ser escravo do pecado. Isso é ser escravo de um vício. Aquela mulher, aquela senhorinha, que eu não sei quem era, nem sei o nome, debilitada, ou não sei se ela tinha feito a cirurgia, se ela estava doente com uma outra questão, mas ela estava bastante debilitada pelo andar, mas mesmo assim ela continuava tentando se destruir, se matar através do consumo do cigarro. Por quê? O cigarro a dominou. Ela não consegue viver sem fumar. Certa feita também, eu estava lá na igreja, isso há muitos anos, eu estagiei na igreja congregacional de São Mateus, que agora tem um outro ministério, do apóstolo Daniel, meu querido amigo, né? E eu estava do lado da igreja de São Mateus, tinha uma padaria, isso era de manhã cedo, e eu sempre na padaria, eu chegava cedo, eu ia tomar um cafezinho, eu gosto muito de café com leite e pão com manteiga. Esse é o meu café
Coisa de pobre, né? Pobre é uma desgraça. Não posso falar pobre é uma desgraça, porque a Gertrude não gosta, né? Pobre é um problema sério, né? Então eu, pobre, né? Sempre gostei de café com leite quentinho e um pão na chapa e tal. E tava uma manhã fria e eu fui lá na padaria, pedi ao jovem lá para ver um pãozinho na chapa e um café com leite. Tá bom. E tinha um rapaz do meu lado, um senhor, e ele pediu uma cachaça. Problema dele, não tem nada com a vida dele, né? Cada um com seu cada um. Eu sempre respeito a atitude das pessoas. E ele pediu uma cachaça, uma pinga lá, e a garota botou. Aí ele pegou o copo e bebeu com prazer. Isso 8 horas da manhã de um domingo. Aí ele olhou pra mim e meio constrangido por estar bebendo cachaça 8 horas da manhã, 7h50 da manhã, sei lá. Aí ele olhou pra mim e disse, não, eu tô bebendo cachaça, eu tô bebendo essa cachaçinha hoje porque está frio. Aí como ele falou comigo, aí eu poderia respondê-lo, né? Aí eu falei assim, então o senhor não bebe cachaça no verão, porque cachaça no verão, se cachaça no inverno esquenta, no verão esquenta também, então o senhor não bebe, porque no verão tá calor. E ele ficou me olhando assim desorientado, porque na verdade aquele homem era um alcoólatra, dominado pelo vício do álcool, do consumo do álcool. E quando a gente fala que o homem sem Jesus Cristo ele é escravo do pecado, a gente está falando exatamente isso, né? O escravo do pecado ele não consegue viver sem o pecado. Eu, outrora, né? Eu sempre conto a minha história, eu entrei na igreja em 1981. Então a minha vida até 1981, eu tinha 21 anos de idade, né? Eu tinha uma vida largada no pecado. Uma série de pecados, de fornicação, de mentira, de roubo, de tantas outras coisas. Boca suja, mentiroso, e um monte de... o pecado era comum na minha vida, aquilo ali não me incomodava. E o homem que é escravo do pecado, ele está morto. Conforme a Bíblia diz, já está morto. É morte espiritual. Não é uma morte física. Você respira, mas se você é escravo do pecado, se você é dominado pelo pecado, você está morto. E consequente da escravidão, do teu estado de vida ou morte, de estar morto, você consequentemente está separado de Deus. Você está distanciado de Deus. E a salvação, ela não é só, por isso que a gente fala de que não podemos definir a salvação apenas como te salvar do inferno. Mas a salvação pega essas perspectivas da tua vida, essa realidade da tua vida, e começa a te trabalhar. E ela te traz para uma outra realidade. E ela te livra do prazer do pecado. Eu tinha um amigo que fumava muito. E eu comecei a orar por ele. E esse amigo aceitou Jesus. E ele fumava 3, 4 carteiras de cigarro num dia. Ele era o verdadeiro viciado no cigarro. Cara novo, 30, 40, tinha uns 35, 40 anos, mas viciado em cigarro, Jesus Cristo. E a gente começou a orar com ele, ministrar sobre ele, e ele voltou o som, Amanda, né? E ele decide aceitar Jesus, né? E ele decide aceitar Jesus, né? E imediatamente, tá? Lógico que existem alguns outros processos. Ele decide abandonar, consumir 4 carteiras de cigarro por dia por causa de Jesus. Então, a salvação ela não se limita única e exclusivamente a te tirar do caminho do inferno, mas ela te liberta do pecado. Ela quebra, porque a libertação, aprisionamento, ela traz ideia de algemas, né? A pessoa está algemada. Aquele senhor que eu encontrei, que eu citei agora há pouco, né? Aquele senhor, ele viciado em álcool, né? Ele 8 horas da manhã, antes de 8 horas da manhã, está bebendo cachaça,
Então ele não consegue viver sem a cachaça, outros não conseguem viver sem a mentira, outros não conseguem viver sem roubar, outros não conseguem viver sem tantas outras práticas do pecado. E esse processo da salvação em Cristo Jesus, que é um dom de Deus, ele vem e há um processo de restauração do homem. E uma das primeiras coisas que acontece na vida do homem é arrebentado a cadeia que aprisiona o homem é o cigarro. Eu tenho uma irmã, que não vou citar o nome porque ela pode estar assistindo lá em Teresina, né? Ela, quando eu fui pastor em Teresina, capital do Piauí, e essa irmã, ela foi para a igreja, ela aceitou a Jesus e ela disse assim: pastor, eu tenho uma dificuldade, eu não consigo parar de fumar. E ali para ela era muito difícil, né? Até aconteceu um episódio um dia, ele disse: eu estou com vontade de fumar, mas não tenho dinheiro. E eu peguei a minha carteira, peguei o dinheiro, na época, não lembro quanto que era, e dei o dinheiro para ela e falei assim: olha, tá aqui o dinheiro para você comprar uma carteira de cigarro. Aquela mulher entrou em choque, porque ela viveu uma história de escravidão, da nicotina, do cigarro, mais de 2.000 produtos químicos que o cigarro contém, e ela tinha uma dependência química, física, daquele bendito negocinho branco comprido lá que ela tinha que fumar. Lógico que depois, há um tempo depois, ela abdicou do cigarro. Então a salvação, uma das questões é te libertar do pecado. E os prazeres que a pessoa tem, né? Tem pessoas que têm prazer no samba, na cachaça, e prazer com fumar maconha, cheirar cocaína. E Jesus Cristo, essa libertação passa por tirar de você o prazer de cometer o pecado. E quando você entra nesse processo da salvação, de aceitar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, você começa a ressuscitar espiritualmente falando, ou seja, você deixa o estado de morte espiritual e levanta num brado de glória, de vitória, e volta à vida diante de Cristo Jesus, né? Então você deixa de ser escravo do pecado por Cristo Jesus, e você abdicando das práticas pecaminosas. E tem gente, é bom falar isso, porque até na Bíblia é isso, né? Você pode ver a história do apóstolo Paulo, né? Como foi a conversão de Paulo, né? Conversão é mudar de caminho, né? Conversão, tem aí a Soninha que tá lá de Bangu, lá da rua Francisco Franco, 444 em Bangu. Quem quiser ir lá tomar um cafezinho, pode ir na casa dela, né? A Soninha dirige. Então, a Soninha sabe o que eu tô falando. Então, se você está dirigindo uma direção e quer fazer um contorno, mudar de direção, mudar o caminho, você converter, né? Você está fazendo uma conversão. Então, em Cristo Jesus, acontece a mesma coisa. Ele muda a rota da tua vida, ele muda o caminho, e ele começa a te libertar da prática do pecado. Ele te tira do estado de morto e te dá vida em Cristo Jesus. E é algo muito interessante, que tudo isso é um preparo para que aquela separação de Deus que o pecado gera, o distanciamento de Deus natural por causa do pecado, é quebrado e reverte a situação. No lugar de você estar distante, você vai se aproximando de Deus. Você passa a ser amigo de Deus em Jesus Cristo. A salvação passa por essa estrada. Então é uma restauração. E passa. Aí você que conhece a Cristo, entra nesse processo de salvação, você passa pelo arrependimento. E o arrependimento te leva à conversão. E tantas coisas que eu fazia na minha vida, e tantas coisas que amigos meus faziam nas suas vidas no passado, adultério, mentira e tantas outras coisas, e as pessoas aceitaram Jesus e simplesmente abriram mão. A minha vida eu sempre conto, né? Quem é lá da igreja eu sempre gosto de contar, porque é minha história. Eu gosto de contar a minha história porque não é algo que alguém contou, é algo que eu vivi, né? Eu tinha uma vida de práticas pecaminosas. Eu vim da macumba, frequentava um terreiro de candomblé ali em Irajá. Então a minha vida era aquela. Eu não era muito de beber, não era muito de drogas, nunca usei droga na minha vida, não gostava de bebida, não gostava de cigarro. Eu tinha minhas práticas pecaminosas. E lá em 81, quando eu entrei na Igreja Congregacional de Bangu, né, eu conheci a Cristo. E muito interessante que eu conheci a Cristo e até então eu tinha essas práticas.
Na empresa que eu trabalhava, eu roubava, desviava dinheiro. E eu conheci a Cristo Jesus e comecei a frequentar insistentemente. Lembro que pessoas que me incentivaram muito, né? Isabel Alves de Macedo, Aninha Alves de Macedo, Suzana Alves de Macedo, né? Minhas amigas até hoje, Bebel, que eu não tenho visto ultimamente, mas pessoas que investiram em mim. Marcelo, não desiste desse caminho, e eu persisti, né? Entrou o pastor Bernardino, ele investiu em mim, eu continuei ali até ser batizado e tal, e de repente eu olho na minha vida, foi muito interessante, sem muita percepção, e eu olho na minha vida e vejo que aquelas práticas que eu tinha naturalmente foram abandonadas. Eu fui trabalhar numa outra empresa, então eu era gerente de uma empresa lá na Avenida Passo, lá no centro, número 91, e ali eu era comprador, e quem trabalha em área de compra sabe que existe em compra muita corrupção, e as pessoas te corrompem, te compram para você comprar com elas, às vezes o produto inferior, mais caro, mas eles te manipulam e tal, e eu facilmente dizia, eu não quero o dinheiro de vocês, eu vou comprar quem me ofereceu o melhor preço, eu não quero comissão, eu não quero fazer parte desse jogo. E ali de repente eu paro e olho e vejo, caramba, Marcelo, você no passado, tudo que você podia arrancar de dinheiro de uma empresa, você arrancava, roubar, desviar, comissões e etc e tal, você fazia. Hoje, uma empresa vem e te oferece comissão para você comprar com ela e você diz com facilidade, eu não quero. Então, essas práticas, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque eu experimentei a salvação em Cristo, e a salvação muda o caráter. Por isso que nós não podemos nos prender, como falamos no início. Salvação não significa única e exclusivamente te tirar do caminho, te tirar do inferno. A salvação, ela tem uma série de processos que vai te tirar do inferno, sim, lógico, né? Mas tem uma série de outras prerrogativas. E uma delas é a mudança do caráter. A salvação é um plano de Deus, né? Isso a gente não pode ignorar, né? E esse plano de Deus, ele é muito vasto, né? E a gente precisa entender que esse livramento, essa salvação, ela te salva em todos, ela te salva de uma série de prerrogativas onde você está precisando, você está se afogando, né? Sempre quando penso em salvação, hoje eu estava à tarde aqui lendo, estava pensando, lembrei até do filho do Wagner, né, o Lucas, que é do grupo de salvamento, né? Por exemplo, eu, Marcelo, não sei nadar, né? Eu não sei nadar de jeito nenhum. Eu quero aprender a nadar um dia. Meu sonho é esse, né? Mas eu não gosto de água gelada, então eu tenho uma certa dificuldade. Eu gosto de água quentinha, então eu tenho que achar uma piscina com água morninha e tal, né? Para aprender a nadar. Mas se você me jogar num lugar de uma piscina funda, eu vou morrer afogado. Porque por mim mesmo eu não sei sair, eu não sei nadar. Se eu entrar no mar e o mar for fundo, né? Tem aquelas praias que tem umas descidas rápidas, um afundamento muito perto da costa. Então, se eu pisar num buraco daquele e não tiver onde apoiar meus pés, eu vou me afogar. Então, quem está se afogando precisa de salvação, porque senão morre afogado. É a mesma coisa que Jesus Cristo fez comigo, fez com você. Ele te viu fazendo tantas besteiras, ele me viu, Marcelo, fazendo tantas besteiras, destruindo a sua vida, adentrando no caminho da morte. E ele decidiu entrar no mar bravio para me estender a mão e me salvar. E essa salvação, ela me levou a caminhos de mudar a mentalidade. As minhas mentalidades foram modificadas. As minhas prioridades foram modificadas. Eu sempre gosto de narrar isso, né? Eu tinha muita preocupação com coisas. A minha preocupação era ter coisas, a minha preocupação era ter dinheiro. Então eu vivia numa família que me adotou naquela época de uma condição financeira boa, então aquilo para mim era o máximo, né? Eu era o tal, comprei uma moto bonitona, então para mim ter uma moto bonitona, então eu venci. Eu não conseguia entender além disso, a não ser de coisas de materiais. De repente vem Cristo Jesus e diz assim, olha, nada disso te tem valor. A moto o ladrão leva, cara. O cordão, eu tinha um cordão de ouro, o ladrão levou, fui assaltado lá na Avenida Brasil, comprei na Macumba para pagar em 10 parcelas.
Não cheguei a pagar a primeira. O infeliz do ladrão, lá na Avenida Brasil, ali onde tinha o Bob's, ali em Bom Sucesso, parou com a moto. Parou com a moto, não. Ele veio com uma arma, me levou meu cordão e um relógio que eu tinha. Um relógio bonitão. E o meu cordão, eu paguei 10 parcelas sem ter o cordão. Nunca vou esquecer isso na vida, né? Então, o cordão, o relógio, a moto, as roupas de marca, para mim era o que tinha valor. E quando eu aceitei Jesus, essa escala de valores foi transformada. E eu passei a valorizar outras coisas. Eu passei a valorizar os amigos, passei a valorizar a família, passei a valorizar o amor, passei a valorizar a paz, a tranquilidade. Então, a escala de valores também é modificada nesse projeto da salvação. Você é tirado de uma água que você não tem onde botar os pés e você fatalmente morreria afogado. Ele mostra-nos, né? O que eu quero te mostrar é como vai além de você apenas ser salvo do caminho do inferno. Você precisa conhecer a Jesus, né? E cada um tem uma experiência, né? Eu falei da conversão, das fórmulas de conversão. Às vezes as pessoas criam modo, eu me converti dessa maneira, então todo mundo se converter. Não é assim. Deus trabalha no individual, Deus trabalha no particular com cada um. E eu lembro que Deus trabalhou comigo, né, de forma lenta. Eu entrei num processo lento. Aí você vai na Bíblia, você olha Pedro e olha Paulo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, falamos outro dia sobre ele, né? Um ativo apóstolo de Jesus Cristo, foi tirado lá como pescador, foi levado por Jesus Cristo, passou a ser pescador de almas. Ele quer me seguir, então venha após mim, e ele seguiu a Jesus. Mas Pedro era um homem que precisava experimentar a salvação. Porque andar com Jesus não é exatamente a exemplificação da salvação, né? Pedro, ele andava com Jesus, mas ele não conseguiu entender uma série de coisas. Tanto é que chega um ponto que Jesus Cristo fala para ele assim: Satanás, arreda-te de mim. Está falando para Pedro. Pedro estava, em outras palavras, endemoniado. Então Pedro teve um processo. Pedro chega lá no final, nega Jesus. Jesus diz: Pedro, ele diz: eu morro por ti, Jesus. Morre nada, Pedro, morre nada. Você vai me negar antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. E Pedro, quando Jesus vai à cruz, entra no processo de condenação, nega Jesus. Outro dia eu falei isso aqui na live. E Jesus volta, e Jesus morre na cruz, ressuscita no 3º dia e reaparece a seus discípulos. E ali naquela aparição ele encontra seus discípulos, ele encontra Pedro. E ele diz para Pedro que Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, Pedro ali já não era aquele Pedro perdido, né? Foi um Pedro que recebeu uma série de oportunidades, de ensinamentos, até chegar a ser o grande apóstolo Pedro que ele foi. Vamos ao apóstolo Paulo. Saulo de Tarso aprendia aos pés de Gamaliel, um grande estudante da lei, grande conhecedor da lei. E quando daqueles estudos dele, ele viu que apareceram os cristãos, ele pediu autorização para matar e prender os cristãos. Certa feita ele caminha, quando vai na estrada de Emaús, eis que surge uma voz, e Paulo caminhava com a sua tropa, e grita e fala para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele cai do cavalo, fica cego e ponto. Vai para Emaús pregar Jesus. Então, existe processo de conversões lentos, existe processo de conversões longos, como foi o meu, mas o processo de salvação, ele vai te entrando nas tuas veredas e mudando toda a tua história. Porque, às vezes, hoje eu lembrei de um episódio da minha vida, né, de jovem. Até um certo ponto da minha vida eu morei na Cidade de Deus. E ali eu conhecia bandidos, nunca fui bandido, nunca usei droga, nunca tive arma, mas eu fui amigos meus desde criança. E uma vez um bandido, muito meu amigo, né, ele fugiu, a polícia queria pegá-lo porque ele tinha cometido um crime, e ele correu da polícia. E ele correu e eu morava num prédio de escada, eu desci 5 andares de escada. Quando eu cheguei no primeiro andar, ele ia passando. Quando ele ia passando, eu lembro como se fosse hoje. Ele me deu um saquinho de papel
fechado, um saquinho assim, de uns 15 centímetros de altura, e me deu um saquinho. E eu peguei aquele saco e ele correu. E eu fiquei com o saco na mão. Eu era criança, novo, bobo, mas algo veio em mim, joga o saco fora. E eu pego o saco e jogo assim num canto e fico ali parado onde eu estava, e de repente veio um grupo de PMs correndo atrás dele, e um dos PMs parou para me olhar, para ver quem eu era, negro, garoto, né? E a polícia acha que tudo quanto é negro na favela é bandido, mas eu era pequeno ainda, eu devia ter 12 anos, mais do que isso, né? E ali eles me olham, e olha para mim, não vê nada, e corre atrás do rapaz, que era o bandido, e eu olho no saco, o que que tinha? Ele tinha deixado um saco cheio de trouxinhas de maconha. E eu nunca esqueci isso, porque a salvação me livrou disso. Porque a salvação em Cristo Jesus me afastou dessas pessoas. A salvação em Cristo Jesus me afastou de más companhias. A salvação em Cristo Jesus me levou a não andar com essas pessoas, com pessoas que não edificam a minha vida. Existe um outro caminho na salvação que a gente precisa ressaltar para chegar ao final dessa palavra, que são as naturezas da salvação. A natureza da salvação, ela nos leva, nós somos justificados, né? A justificação é algo que entra no nosso contexto, porque quando você aceita Jesus, você tem uma bagagem de pecado, uma bagagem de afronta a Deus. É isso que o mundo não entende. Porque diz, às vezes você encontra assim, mas fulano de tal matou, roubou, estuprou, agora é crente. E esse desgraçado fez tantas coisas, agora vai para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. As pessoas não conseguem entender a justificação. Aqueles pecados feitos, talvez você tenha que prestar conta à justiça por alguns pecados. É outra coisa. Mas os pecados que você cometeu, adultério, mentiras, talvez consumo de drogas e etc e tal, esses pecados são justificados em Cristo Jesus. E também há, nesse processo da salvação, da natureza da salvação, a regeneração. Em Cristo Jesus nós somos regenerados, né? É feito de novo. Né? Por isso que eu falei lá no início da mentalidade mudar, por isso que o capacete é o capacete da salvação, porque ele protege a tua mente, dá uma ideia de plenitude, e que você dá, a partir da tua mente você decide abdicar do pecado, então você é regenerado. E a regeneração, nesse processo da natureza da salvação, te leva à santificação. Então você abdica do pecado, você é justificado, você é regenerado, é feito nova criatura, e Paulo diz isso, né? Já não sois, em Cristo Jesus passou a ser nova criatura, né? O Marcelo antigo morreu. Lá no início nós falamos que uma das consequências do pecado é a morte diante de Deus. Você está morto. Quem vive na prática do pecado está morto. E Jesus Cristo vem te dar vida. Então você é ressuscitado. E aí nasce um novo ser com Cristo Jesus no coração. Aí, havendo essa regeneração, entra-se o processo de quê? Da santificação. Ele te transforma santo, ele zera a tua conta. Quem é o santo? O santo é o homem sem pecado, é o homem purificado, é o homem que não vive na prática do pecado. E por último, isso há de acontecer um dia, ele vai te glorificar, ou seja, existe um processo de glorificação. Ou seja, esse corpo humano, eu ainda, Marcelo, hoje, quase 40 anos depois de aceitar Jesus, eu ainda cometo meus pecados, mas peço perdão e a gente vai lutando para errar cada vez menos, mas haverá um momento que nós seremos glorificados, irmãos. Ou seja, Jesus Cristo voltará e ele faz essa promessa. Ele foi ao céu e disse, gente, fica aí que eu vou preparar um lugar para vocês. Ele foi nos preparar Nova Jerusalém. Então ele está preparando Nova Jerusalém. Para nós entrarmos na Nova Jerusalém, não entraremos com essa camisa quadriculada horrorosa que eu estou vestindo hoje. Não é com a sua aparência, não é com a sua cor da pele, não é com o seu dinheiro. Nada disso. Você vai deixar esse corpo. E o corpo, matéria, é banido e ele usa a tua alma, o teu espírito, restaura, glorifica o teu espírito e você vai poder ficar diante de Deus. Então esse processo, por isso que falamos lá no início que a salvação não é só para te tirar do caminho do inferno. Ele tem toda essa estrada a ser percorrida
para você chegar à glorificação um dia. E nós temos uma luta diária para nos preservarmos santos, não perfeitos. Eu não sou perfeito. Talvez de todos os que estão assistindo essa live eu seja o pior, mas por misericórdia, por graça, né? E a salvação é pela graça, pois vocês são salvos do quê? Pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês mesmos. É dom de Deus. Porque se o homem pudesse fazer alguma coisa, né? É o problema, e tem um amigo de espírita que estão assistindo isso, da ideia da caridade espírita kardecista. As pessoas fazem a caridade, praticam o amor com interesses, às vezes, com interesses próprios. Eles querem alcançar um nível espiritual, os seus nirvanas da vida, através dessas ações. Sim, tá. Mas não são as ações que vão te fazer isso. Porque essa purificação, esse processo, ele não é pelo teu esforço. Ele não é pela tua ação. Eu tenho aprendido, eu tenho muitos amigos espíritas e graças a Deus os tenho, né? Louvo a Deus por eles. E tenho aprendido muito por eles. Os espíritas, eles são muito zelosos na caridade. Muito mais zelosos do que os evangélicos. Muito mais zelosos do que os católicos. Só falta entender a motivação, né? A motivação, ela é na direção do amor ágape, do amor a Deus, o amor ao próximo, e só, não vai além. Você não vai colher benefícios. Eu não saio para fazer, né, caridade para ter benefícios, para melhorar diante de Deus. Eu não faço isso. Eu faço caridade, eu pratico o amor por amor às pessoas, e ponto final. O que acontecer além disso não me interessa, não é problema meu, é problema de Deus. Se Deus aprova as minhas obras ou não, aí é a visão dele. Eu preciso fazer a minha parte. Então, para encerrar, nós precisamos, né? Precisamos. O crente precisa, o católico precisa, o membro da Umbanda, do espiritismo kardecista, da macumba, seja lá do que for, precisa entender que há uma salvação em Cristo Jesus. E se existe a salvação, aí tem o outro lado. Eu sempre gosto dos contrários. Se existe a salvação, também existe uma condenação. E nós trazemos essa palavra alertando para a salvação, para que todos vocês que assistam isso, pensem nela. Né? Tenham convicção desta salvação em Cristo Jesus. Porque um dia, quer você espírita, quer evangélico, não é por religião, mas todos nós, homens, criaturas de Deus, nos apresentaremos diante de Deus para prestar conta das nossas obras, das nossas atitudes. E não adianta você ter a conta mas eu fiz muita caridade, eu fui muito bonzinho, eu dei muito dinheiro para aquele que necessita, eu ajudei. Não adianta ter só isso, porque existe uma gama de passos. Por isso que estamos falando aqui há 1 hora sobre o processo da salvação. Que nós possamos, que você possa entender esse processo da salvação. Você evangélico, você macumbeiro, você espírita, você católico, não importa. Você precisa entender a salvação em Cristo Jesus. A única salvação que existe para o homem é em Cristo Jesus, né? Deixa eu ler um texto aqui, João 10:9. Ele diz assim: eu sou a porta, né? É muito interessante ele se autotitular. Eu, Jesus, sou a porta. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, só há salvação em Cristo. Não existe salvação através do pastor. Não existe salvação através de igreja congregacional batista ou presbiteriana. Não existe salvação através de Allan Kardec, de Chico Xavier. Não existe. A salvação, ela só pode acontecer via Jesus Cristo. Não existe salvação via Maria Padilha, não existe salvação via Dom, não existe salvação via Zé Pilantra, não existe salvação por essas entidades. A salvação do homem só existe através de Jesus Cristo, o Filho de Davi. Então, nesta noite,
Queria que você não fale contra a sua religião. Não falo a favor da minha religião, porque eu não estou falando de religião. Eu estou falando do Deus da Bíblia, o autor e consumador das nossas vidas, nosso Criador, que nos deu Jesus Cristo para sermos salvos. Que essa palavra, para todos nós, elas possam fazer morada em nossos corações. E que todos nós possamos experimentar esse processo que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida lá em 1981. Porque eu fazia tanta besteira que certamente eu não teria chegado aos meus 60 anos. Mas como eu entrei, eu era escravo do pecado, eu era morto espiritual, eu estava separado de Deus, mas eu experimentei, através da graça de Jesus Cristo, o arrependimento e a conversão, e fui por Jesus justificado, e fui por Jesus regenerado, e fui por Jesus santificado, eu estou aqui até hoje. E tenho abençoado a muitos, né? E tenho levado muitos a Jesus Cristo, e tenho levado muitos a entenderem o que é a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus enriqueça o teu coração, que o Espírito Santo de Deus que sopra sobre nós possa falar a tua vida. E você que é evangélico, que tem uma vida de bagunça, não tem uma vida certa, digna diante de Deus, que você pare para pensar, porque a Bíblia diz que com Deus não se brinca. Porque lá a Bíblia diz que lá naquele dia, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, muitos vão dizer, mas Senhor, eu era da igreja batista, eu era da igreja congregacional, eu era da igreja presbiteriana, eu era da igreja universal do reino de Deus. E ele vai dizer assim, eu não te conheço, se afaste de mim. Vós que praticais a iniquidade. Porque não entendeu esse processo. O processo da santificação. Santificai-vos enquanto há tempo. Todos nós, de todas as religiões. E santificar só em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente, e que essas palavras fiquem marcadas em teu coração. Amém? Amém. Vou ver aqui, né, quem que está aqui nos assistindo rapidamente, né, já falei, o horário passou um pouquinho, né, temos o Sebastião, meu querido amigo, Soninha, né, falei hoje Soninha Fernandes, lá de Bangu, Verinha, Tiago, né, Adelaide, já falei, o Flávio, né, Flávio, você não disse ainda que eu sou lindo, né, Flávio, ele sempre diz, pastor, o senhor é lindo, Flávio, capricha aí, cara, né, tem a Amandinha, né, querida Amanda, né, temos a Nivani, né, a Nivani é lá da Igreja Congregacional de Paciência, da primeira, querida amiga Nivani, temos a Andréia Carla Ramos, né, Andréia, quanto tempo que eu não vejo a Andréia, né, legal, né? Temos quem mais aqui podemos citar? Gente, Soninha, Claudiane, né? Claudiane, sou com saudade de ouvir a sua voz, né? Claudiane, gosto muito da Claudiane. Jardel, espero que Jardel tenha engordado. Jardel estava na capa do Batman, bem magrinho, mas agora, irmãos, ele tá cheinho. Vocês vão ver Jardel quando a igreja voltar à atividade, vocês vão ficar surpresos como ele está gordinho e bonitinho, né? Muito legal, né? Tem a Claudinha, Cláudia Borges Carreiro, lá de Bangu. Tem o Binho, né? Binho, meu querido amigo Kleber Amaro. Tem o pastor Zé Carlos, querido amigo, né? Então, vários amigos aqui, não vou citar todos, mas que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Né? Hoje a Rosana não está aqui porque ela está lá no quarto, numa sala, numa aula online, e ela não podia perder, né? Porque é da faculdade. Mas a gente está junto aqui, te adorando o Senhor. Sexta-feira, tá? Às 19 horas, vou te mandar pelo zap, aí vou te comunicar. Outra live no horário do grupo, lá da nossa grupo de culto nos lares, núcleo nos lares. Então você é nosso convidado, né? Vamos trazer uma palavra que seja boa, edificante para a tua vida e que Deus possa te abençoar também rica e poderosamente. Sexta-feira às 19 horas. Né? Domingo teremos a Santa Ceia, né? Eu amanhã vou conversar com a Liliane, vou te passar orientações aí via grupo da igreja, como é que nós vamos fazer uma Santa Ceia online, vou pegar a ideia, a Lili que é muito criativa, ver como é que a gente faz, tá? Amanhã eu vou te mandar, eu estou escaneando aqui, estou aprendendo, vou escanear a lição da Escola Bíblica Dominical, que eu te disse que mandaria, né? Eu vou te mandar a lição 4, né? Deixa eu ver se você consegue enxergar. O azeite da viúva, né? A lição 4. Então eu vou escanear essas 4 páginas para você, tá?
4 páginas para você ler, se você quiser ler, aproveita o tempinho que você está em casa para você estudar, e domingo nós vamos estar falando, eu mesmo vou falar, né? A outra quinta eu vou pedir para alguém falar, que essa lição aqui eu gosto muito dela, o azeite da viúva, porque nós estamos estudando nessa revista aqui, né? A revista O Profeta Eliseu. Muito boa lição, vai ser a lição número 4, né? O azeite da viúva, tá bom? Então que Deus te abençoe, irmãos, estamos chegando ao final dessa live, que Deus te abençoe rico e poderosamente, né? Vamos estar assim orando, encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado, Senhor, por esta live, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos unidos, mesmo com essa distância, mas estamos unidos pelo sangue de Cristo. Pai, e ansiamos, Deus, por podermos voltar, nos encontrar pessoalmente e adorar ao Senhor juntos. Mas, Pai, abençoa esses momentos. Enriquece com o teu Espírito esse momento, e que todos aqueles que ouviram, participaram desta live, sejam ricamente abençoados em nome de Jesus. Fica conosco, dá-nos uma noite de sono na tua paz, continue nos guardando, guarda a nossa casa, Senhor, guarda a casa de cada um, botando os teus anjos com espada desembainhada, livrando-nos dos vírus, livrando-nos do homem mau, livrando-nos dos bandidos, em nome de Jesus. Continua conosco, Pai, porque sem a tua presença nós não somos nada. Caminhe conosco, Senhor, não desiste de nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então que Deus te abençoe, te dê uma noite de sono tranquila, né? E te dê aí uma final de semana, aí amanhã já é quinta, um final de semana ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos.